Pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ricardo Salles aqui daquele jeitão. Mais uma aula de conhecimentos gerais para a Prefeitura de Montes Claros, edital elaborado pela Cotec, ok? Nós aqui do pré-concurso Roberto Quintino estamos preparando aulas e um material todo especial para você conquistar essa vaga tão sonhada de servidor público. Então está na hora, é o seu momento. Você está mentalizando aí a sua vaga? Você está mentalizando você com um crachazão lá de servidor efetivo da Prefeitura de Montes Claros? Então vou ajudar vocês a gabaritar a prova de conhecimentos gerais. Hoje, pessoal, o nosso assunto é exatamente aí geografia do Brasil e de Minas Gerais. Esse é um tópico importante aí do seu edital. Lá vai ter aspectos da geografia do Brasil e de Minas, também tem aspectos da história de geografia de Minas. Hoje nós vamos tratar aqui dos aspectos da geografia do estado de Minas Gerais e do território brasileiro, certo? Vamos resolver aqui 4 questões e comentar vários assuntos nesse universo da geografia de Minas e do Brasil. E depois, na próxima aula, você vai acessar aí, terá mais 5 questões sobre os aspectos da geografia e da história do Brasil e de Minas Gerais. Ok? Vamos começar então daquele jeitão. Antes disso, dá uma olhada aí nas nossas redes sociais. Você tem aí o WhatsApp, o Instagram, né? Para você, o site, para você acessar, tirar todas as suas dúvidas, né? Conhecer o nosso material, nossa metodologia, que é uma metodologia ativa, assertiva, que vai ajudar você a gabaritar a sua prova, beleza? Então, começando aqui, pessoal, olha só o que nós vamos comentar nessa aula de geografia do estado de Minas Gerais e do Brasil. Toda olhada aqui, primeiro tópico é a localização do Brasil e de Minas Gerais. Isso é importante, né? Localizar aí Minas Gerais, o Brasil aí no mundo. Onde é que está o Brasil, né? No mundo, né? Quais são os aspectos do nosso território que nós podemos imaginar que poderá vir nessa prova? Aspectos da natureza no que diz respeito à geologia, tá? E a geomorfologia. Geologia aí trata principalmente da estrutura interna, né? Fala dos minerais, dos minérios do estado de Minas Gerais, né? Do Brasil. E a geomorfologia, as formas de relevo que a gente tem, né? Dentro do Brasil, certo? E de Minas Gerais. Aspecto da natureza também, o clima e a vegetação. E, por último, aspectos da hidrografia, beleza? Lembrando que nós vamos dividir esses tópicos aí em 2 aulas, 2 momentos, tá? Para a gente fazer tudo direitinho, bonitinho, né? E gabaritar a nossa prova. Vamos juntos. Primeira questão, leia comigo aí para você não perder o fio da meada, certo? Olha lá, assim, ó. O Brasil é um país de dimensões continentais. É isso mesmo, o Brasil é um país muito grande. Possui mais de 4.306 quilômetros de distância entre seus pontos extremos leste e oeste. Então, o Brasil é muito grande no sentido leste-oeste e também é muito grande no sentido norte-sul. Beleza? Tanta grandeza também demanda grandes desafios. Exatamente, é muito bom. É um país muito grande. Você tem uma diversidade mineral nesse solo muito grande, uma riqueza natural também muito grande, porém, envolve grandes desafios também, sabemos disso, né? Por exemplo, vigiar as fronteiras do Brasil é bem complicado, né? Porque o Brasil é um país muito grande, faz fronteira com quase todos os países da América do Sul e essas fronteiras, muitas delas estão aí na parte norte e é coberta pela floresta amazônica. Imagina só vigiar essas fronteiras, certo? Então, dê uma olhada cerca da localização e das dimensões, né, do Brasil, do território brasileiro. Está tudo correto, exceto tem algo errado aqui,
nessas questões. Olha lá, primeira, o Brasil faz fronteira com todos os países da América do Sul, exceto com o Chile e o Equador. Ô, gente, nem precisa ir lá no mapa, você sabe disso, né? O Brasil faz fronteira com todo mundo da América do Sul, mas ó, o Chile e o Equador. O Brasil não faz fronteira com esses países, tá bom? O território brasileiro é o quinto maior do mundo, exatamente. O Brasil é o quinto maior do mundo. Possui o maior rio do mundo, que é o rio Amazonas, é o maior rio do mundo, e a maior floresta equatorial do mundo, que é a floresta amazônica, beleza? Maior rio do mundo, maior floresta equatorial do mundo. Isso aqui também está certo, isso aqui também está certo. Nós estamos procurando a errada. O território brasileiro, por se encontrar no meio da placa tectônica sul-americana, está relativamente livre de grandes terremotos e de vulcanismo ativo. Ô, gente, é claro que isso é verdade, né? Dá uma olhada. O Brasil está no meio da placa sul-americana, né? E onde é que grandes eventos tectônicos, como terremotos, vulcanismo, formação de grandes montanhas, onde esses eventos vão acontecer? Nas bordas das placas tectônicas, né? Nas bordas, ó. O Brasil está no meio, então nós estamos relativamente livres desse tipo de evento, tá? Porque estamos numa área estável geologicamente. E esses grandes eventos acontecem nas áreas instáveis geologicamente, tá bom? Voltando aqui, essa está certo também. O Brasil tem terras apenas no hemisfério austral e ocidental. Peraí, austral e ocidental? O Brasil tem terras apenas no hemisfério austral. Austral é a mesma coisa que sul. O Brasil só tem terras no sul. O Brasil só tem terras no hemisfério ocidental. Portanto, seu território se encontra inteiramente na zona intertropical do planeta. Vamos dar uma olhada aqui. O Brasil, pessoal, é cortado pela linha do Equador, tá vendo aqui, ó? Então, o Brasil tem terras no hemisfério austral, que é a mesma coisa que sul, tá? Meridional também é a mesma coisa que sul. Meridional também é a mesma coisa que sul. Tá bom? Mas o Brasil tem terras também no hemisfério norte. Olha aqui, ó, um pedacinho aqui, o norte do Amazonas, o norte do Pará, Amapá. O Brasil tem terras no hemisfério austral e também no hemisfério boreal, que é a mesma coisa que norte. Então, aquela é a nossa questão que estamos procurando. A letra D está errado, porque o Brasil tem terra no hemisfério norte e tem terra no hemisfério sul, no hemisfério austral e no hemisfério setentrional. Beleza? Que é a mesma coisa que norte. Setentrional e boreal, mesma coisa que norte. Austral e meridional é a mesma coisa que sul. Beleza? A letra E, só para a gente fechar. A grande extensão do território brasileiro no sentido leste-oeste origina situações inusitadas, como, por exemplo, a presença de 4 fusos horários. O Brasil tem mais de um fuso horário? Exatamente. Olha só, o Brasil tem o primeiro fuso horário, que compreende várias ilhas, como, por exemplo, Fernando de Noronha, primeiro fuso horário brasileiro. O Brasil tem o fuso horário número 2, né, o fuso oficial de Brasília, né? 20 estados brasileiros, 20 estados estão dentro desse fuso, né? O Brasil tem um outro fuso, mais um fuso a oeste, né, que compreende Rondônia e Roraima, Amazônia, Mato Grosso do Sul. E o Brasil ainda tem mais um outro fuso a oeste, que é o fuso horário do Acre. E tem esse pedacinho aqui do Amazonas também, tá? Lembrando, pessoal, que a decisão de ter mais de um fuso horário, de ter só um, de ter 10, quem decide isso é o governo, né? Então é uma decisão política administrativa. O governo brasileiro decidiu ter 4 fusos horários. O Brasil já teve 5, né? Agora o Brasil tem 4 fusos horários. Lembrando, por exemplo, né, que a cada fuso atravessado você vai adiantar ou subtrair 1 hora. Por exemplo, ó, se são 16 horas nessa faixa de fuso aqui, no fuso oficial de Brasília, no fuso lá em Mato Grosso, lá em Cuiabá, vai ser quanto? 15 horas, porque Mato Grosso está mais a oeste. E lá em Fernando de Noronha, vai ser 17 horas. Por quê? Porque Fernando de Noronha está mais a leste do fuso principal, que é o de Brasília. E lá no Rio Branco do Acre, vai ser que horas? 14 horas. Beleza?
Então, pessoal, questão A, encontramos a nossa questão, não é? É a letra D, ok? Vamos avançando, sem perder tempo. Estamos aqui na questão número 2. Pessoal, preste atenção agora nessa questão. Ainda falando de geologia, de estrutura interna da Terra, né? Dos agentes internos que vão provocar situações aqui na superfície da Terra. Dê uma olhada nessa questão. Tremor de 2,3 na escala Richter. A escala Richter é uma escala que mede a intensidade dos tremores de terra, dos abalos sísmicos, tá bom? Foi registrado 2 horas e 22 minutos da manhã deste sábado pela estação sismológica da Unimontes. O epicentro foi na região noroeste, próximo ao distrito de Nova Esperança, né? Então, uma reportagem lá do G1, né? A notícia aí a notícia relativamente recente de um tremor de terra registrado em Montes Claros. Mas peraí, você falou que o Brasil está relativamente livre de grandes tremores. Exatamente, o Brasil está relativamente livre de grandes tremores, né? Mas tremores de menor magnitude acontecem muito no território brasileiro. Mais do que você pensa, né? É registrado aí uma média de mais de 100 tremores por ano no território brasileiro. Mas lembre-se, de pequena magnitude, pequena escala. Vamos lá, vamos tentar entender, vamos encontrar o gabarito aqui. Afinal, existe ou não terremotos no Brasil? Parece que sim. A explicação mais plausível para os tremores de terra sentidos em Montes Claros, no norte de Minas, é ou são. Então, qual é a explicação para a ocorrência dos tremores aqui em Montes Claros, já que o Brasil está no meio de uma placa tectônica, está numa região de certa estabilidade geológica, certo? E sabemos que os grandes tremores acontecem nas bordas das placas. Vamos lá. Podemos começar pela letra E, gente? Sabia que vocês vão concordar. Olha só. Então, qual é a explicação para os tremores sentidos em Montes Claros? Letra E diz o seguinte: proximidade com áreas do planeta consideradas instáveis geologicamente. Pessoal, Montes Claros está próximo de uma região de instabilidade geológica? Montes Claros está próximo de uma região de contato de placa tectônica? De limites de placa tectônica? Não, pessoal, não está. A gente está no meio de uma placa. Então, mesmo que as placas tectônicas, ao se movimentarem, provocam reflexos que podem chegar ao Brasil, elas não vão provocar tremores de grande magnitude e também esses tremores não vão chegar até aqui em Montes Claros. Beleza? Letra D diz, reflexos da colisão andina. Pessoal, colisão andina quer dizer colisão na Cordilheira dos Andes. Deixa eu botar naquele mapinha lá. Ele vai servir para a gente agora de novo. Dá uma olhada numa coisa importante aqui, interessante, sobre esta situação. Rapidinho. Olha aqui, pessoal. Colisão andina. Você está vendo que aqui é a Cordilheira dos Andes, né? Aqui é a Cordilheira dos Andes, que está na costa oeste da América do Sul, né? Aqui tem a placa de Nazca, aqui tem a placa sul-americana e olha só, elas estão fazendo um movimento que a gente chama de movimento convergente. Quando isso acontece, quando esse movimento acontece, reflexos vão se propagar, né? Ondas sísmicas, elas vão se propagar para todas as direções. E reflexos dessa propagação, com certeza, chegam na costa oeste da América do Sul e são sentidas na costa oeste do Brasil. Quem é que está mais a oeste aqui? Quem é que está bem próximo, né? Mais próximo, de certa forma, dessa situação? É o território do Acre, né? Você tem aqui o Acre, ó. O Acre vai estar mais perto aqui, né, da Cordilheira dos Andes. Então, os reflexos, né, as ondas sísmicas que se propagam vão chegar fraquinhas, né, no território aí do Acre. São sentidos lá, medidos por aparelho chamado sismógrafo. Mas nós estamos procurando qual é a explicação para Montes Claros, tá bom? Então, a colisão andina também não explica os terremotos por aqui. Exploração de água nos aquíferos da região. Explorar água nos aquíferos da região.
Explorar água nos aquíferos de qualquer região pode provocar acomodação de camadas rochosas. Realmente a água está ali, né? Você tem uma camada aqui de rocha na superfície onde a gente vive, tá? Tudo bem? Aqui você tem uma camada de rocha, lá embaixo você tem uma camada de água. Tudo bem, exploração de água aqui embaixo pode gerar tremores, né? Aqui eu tiro a água que está ocupando esse espaço aqui, eu tiro a água que ocupa um espaço dentro dessas camadas, e quando eu retiro, as camadas rochosas podem se acomodar e causar pequenos tremores. Mas essa também não é a explicação para os tremores que acontecem aqui em Montes Claros. Construção de, olha só, usinas hidrelétricas. Construção de usinas hidrelétricas, né, grandes barragens, né? Isso também pode provocar acomodação de rochas, né? Vai provocar acomodação e pode provocar tremores, mas também não é a nossa explicação. Então, olha só, a presença de uma falha geológica, né? Um falhamento geológico é o nosso gabarito aqui, né? Montes Claros, pessoal, o território da cidade de Montes Claros foi um território de grande parte do Brasil. Nesse território, embaixo desse território, as placas tectônicas, a placa tectônica sul-americana, ela tem vários falhamentos, né? Ela tem vários falhamentos, e esses falhamentos, um desses falhamentos corta a cidade de Montes Claros, né? Um falhamento antigo que está sendo reativado. Então, é como se você tivesse uma rachadura numa parede, o lugar mais sensível, né, daquela parede vai ser aquela rachadura. Então, graças à atividade interna aqui da Terra, né, esses falhamentos são reativados e essa falha geológica vai provocar tremores. Mas pode ficar tranquilo, esses tremores não são perigosos, não vão derrubar casa, eles estão na ordem, no máximo, né, o que já aconteceu, que salvo engano, foi 4.2, 4.3, alguma coisa aí, e não vai provocar destruição nem morte, né, aqui na cidade. A gente tem registro de uma morte sim no Brasil, a única morte causada por tremores de terra no Brasil aconteceu na região do município de Itacarambi. Infelizmente, uma criança faleceu na queda de uma casa lá provocada por um tremor de terra. Acomodação rochosa foi o que aconteceu lá em Itacarambi, provavelmente provocou essa morte. Mas aqui em Montes Claros não há risco, né? Segundo os geólogos, não há risco disso acontecer. Tá? Então lembra, Montes Claros, falha geológica, um falhamento na nossa estrutura interna aqui, as rochas, tem um falhamento, uma falha aí mais ou menos de 3 quilômetros, né, na cidade, no subsolo da cidade, e essa falha tem provocado tremores aqui, tá bom? Lembrando que Montes Claros ficou muito famoso no Brasil inteiro por conta dessa situação, tá bom? Pessoal, questão número 3, vamos juntos aqui. O relevo é a fisionomia da superfície da Terra, pessoal, é a fisionomia, né? O relevo é a fisionomia, quer dizer, ele pode ser mais alto, ele pode ser mais baixo, ele pode ser mais acidentado, né? Ele pode ser muito alto. Então, a fisionomia da Terra é o relevo. São características gerais do relevo brasileiro. Olha só, características gerais. Como é que é o relevo brasileiro de forma geral, né? Vamos dar uma olhada aqui no mapinha rapidinho. Tem um mapinha aqui, uma classificação do relevo brasileiro. É a classificação mais recente, né? Pelo Jurandir Rosa, um grande geógrafo da USP, e ele classificou o relevo brasileiro em 28 unidades, né? Professor, preciso memorizar todos esses nomes? É claro que não, né? Claro que não. Mas, de maneira geral, você precisa saber algumas coisas sobre o relevo brasileiro. Por exemplo, você precisa saber que o relevo brasileiro é predominantemente um relevo de planalto. Essa parte marrom que você está vendo aí no mapa é a parte predominante no território brasileiro, beleza? Especialmente, olha onde? Olha onde? Minas Gerais. Minas Gerais predomina o relevo de planalto. Segunda coisa, olha só, o relevo brasileiro predomina planaltos, e em segundo lugar nós temos as depressões, são essa área de amarelo, exatamente, amarelo, depressão, tá bom? E a partezinha verde são as planícies. Então, no Brasil, de modo genérico, geral, a gente tem planaltos, planícies e depressões.
Lembrando que os planaltos, eles podem apresentar, e apresentam no Brasil, né, uma certa fisionomia muito especial, tá? O planalto ele pode se apresentar como serras, tá, gente? Serras. Pô, serras são superfícies mais altas, arredondadas assim, tá? O planalto também pode apresentar estruturas que a gente chama de chapadas, tá? O que é uma chapada? É um planalto, é uma superfície mais alta, mas de forma parecendo uma mesa, assim, né? Chapada gaúcha, por exemplo, região mais alta, e a sua superfície é aplanada. Serra, superfície mais alta, estrutura mais alta, superfície arredondada, certo? Vamos voltar aqui nas características gerais. Primeiro, eu tenho aqui, ó, letra A, predominância de agentes internos. Pessoal, agentes internos no relevo brasileiro, guarda, agentes internos vão acontecer nas áreas de contato de placa tectônica, tá? Então, contato são nas áreas isso. São nas áreas instáveis, tá? Geologicamente. E o Brasil está numa área estável. O que é um agente interno? É o terremoto, é o vulcanismo, é o abalo sísmico, beleza? Ok. Então, no Brasil, predomina agentes externos. O que é? A chuva, o vento, a variação de temperatura. É isso que vai predominar na modelagem, na construção do relevo brasileiro. Olha a letra B. No Brasil, tem predominância de planícies? Acabamos de falar que no Brasil predomina os planaltos. O Brasil tem estrutura geológica jovem, que sofreu pouco desgaste. Gente, no Brasil a gente encontra muitas montanhas? Não. Então o Brasil tem estrutura antiga. Estrutura antiga que sofreu muito desgaste. Por isso que se rebaixou. A maior parte do Brasil, a maior parte esmagadora do território brasileiro, tem menos de 900 metros. Então, é muito baixo. Então, o nosso relevo é muito desgastado, tá? Anote isso aí. O relevo do Brasil é muito desgastado, tá? Muito desgastado. Não pouco. É muito desgaste. Porque ele é antigo, tá? Predominância de planaltos. Olha só, os planaltos em forma de serras e chapadas. Que beleza, encontrei, de Deus. Então, o relevo brasileiro predomina as serras e chapadas, predominam os planaltos, beleza? Ok, gente. É marcado por elevadas altitudes, a gente acabou de falar que o relevo do Brasil é um relevo com altitudes mais, o quê? Modestas, né, gente? Altitudes modestas, ok? Beleza? Muito bem, pessoal. Bom, pensando aqui na nossa querida Minas Gerais, né? A gente já viu que o relevo que predomina em Minas Gerais é o relevo de planalto. E o que chama a atenção em Minas Gerais também são algumas áreas um pouco mais altas que a média do Brasil, né? E o Brasil e Minas Gerais é marcado por essa altitude, esse relevo, onde muitas serras vão aparecer, tá? Por exemplo, a famosa Serra da Mantiqueira, que separa Minas e São Paulo. Você tem a Serra do Espinhaço, né? Está aqui, ó, no número 5, a Serra do Espinhaço, né, o Complexo de Espinhaço, que corta Minas Gerais e vai até lá, mais ou menos a metade da Bahia, né? Lembrando que Minas Gerais tem alguns dos picos mais altos do Brasil, né? Chama a atenção, Pico das Agulhas Negras. Gente, o pico mais alto do Brasil tem 2.998 metros. Olha o Pico das Agulhas Negras, 2.787 metros. Lembrando que Minas Gerais tem a segunda cidade de maior altitude no Brasil, que é Monte Verde. A cidade de maior altitude é Campos do Jordão, 1.700 metros. Campo Verde fica em segundo lugar. É uma cidade mineira. Então, Minas Gerais é marcado por muitas serras. Olha a Serra da Canastra, gente, que nasce o quê? O Rio São Francisco, ele nasce, lembrando que os rios nascem em altitudes mais altas e correm para altitudes mais baixas. Então, guarda esse detalhe aí, ó. Lembra da música lá da Paula Fernandes? Ela fala sobre isso, né? Ela é dos montes, das Minas Gerais e tal. Ela cita esse detalhe na música, beleza? Vamos avançar um pouquinho aqui.
para a questão de número 4 agora, finalizando a nossa aula, beleza? Vai ficar as outras 5 questões para a próxima aula, como eu havia combinado. Então, a questão número 4 é um concurso da JVL, Prefeitura de São José do Piauí, o ano de 2023. Tema muito importante, dá uma olhada. Em 5 de novembro de 2015, o Brasil passou pela sua, gente, maior tragédia ambiental. Maior tragédia ambiental do Brasil. Rompimento da barragem de Fundão, que fica onde? Mariana, Minas Gerais. Da empresa Samarco. Pouco tempo depois, janeiro de 2019, uma nova tragédia, o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, aonde? Brumadinho, Minas Gerais. De qual empresa? Da Vale, tá? Samarco e Vale, beleza? Com um terrível impacto ambiental devido à morte de centenas de pessoas, além de todas as questões ambientais envolvidas ali. Gente, Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, são tradicionais áreas produtoras de... O que se produz em Mariana e Brumadinho? Música da Paula Fernandes, onde impera o minério de ferro. Muito bem, pessoal. Essas duas cidades, pessoal, elas fazem parte de uma região de Minas Gerais muito famosa, quadrilátero ferrífero mineiro. Tá? Qual é o quadrilátero ferrífero mineiro? Guarda isso. É a maior, gente, tá? A maior área mineradora do Brasil. A maior área mineradora do Brasil. Onde se produz mais minério no Brasil. Lembrando, o minério principal produzido ali é o minério de ferro, beleza? Quadrilátero ferrífero, então, olha só, você tem ali, Sabará, né? Você tem Congonhas, você tem Mariana, você tem Santa Bárbara. Olha Ouro Preto, gente, dentro dessa região, Ouro Preto, hein? Ouro Preto, história de Minas Gerais. É uma cidade muito importante dentro do contexto histórico de Minas Gerais. Olha Brumadinho, né? Onde passa aqui uma estrada de ferro. Então, esse quadradinho aqui e as cidades que tem aqui dentro, como Itabirito, e as cidades próximas, né? Como Brumadinho, é uma área de intensa produção de minério de ferro. Olha Minas Gerais, olha o quanto de minério que a gente conta em Minas Gerais. Tá? Então, essas cidades, a economia dessa região gira muito em torno da produção do minério de ferro. E que o Brasil tanto produz para atender a demanda industrial interna, quanto para a exportação. Então, é a principal área mineradora do Brasil. Mas você tem que lembrar, a mineração é uma atividade que gera bastante impacto ambiental, gera risco, né? Apesar de ser uma atividade de grande importância econômica, é uma atividade altamente geradora de impacto ambiental. E Minas Gerais passou recentemente por 2 tragédias envolvendo a mineração, gente. Claro. Primeiro, Mariana, 2015. Lembra disso? A maior tragédia ambiental do Brasil. A lama que foi derivada do estouro da barragem, que saiu, né, deixando um rastro de destruição ambiental, impactando principalmente a bacia do Rio Doce. Guarda isso, hein? Rio Doce, tá bom? E os impactos ali são impactos incalculáveis, tanto a flora quanto a fauna, as pessoas que viviam, né, ali na beira ali do Rio Doce, né, nas margens do Rio Doce, em especial o distrito, né, de Bento Rodrigues, lá na região onde isso aconteceu, tá bom? Outra tragédia que chama a atenção, que entrou para a história do Brasil, infelizmente, Brumadinho, né, 270 pessoas, salvo engano, perderam a vida nessa tragédia, no estouro da barragem lá, do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Tá? Então lembra, pessoal, que essa é uma atividade muito importante, gera muita divisa, né, para o Estado, gera desenvolvimento, riqueza, mas também é uma atividade altamente degradante, impactante para o meio ambiente. Outras áreas de forte poder de mineração no Brasil, que chama a atenção também, é a Serra do Carajás, que fica no Pará, também é uma importante área de mineração. Você tem o maciço do Urucum, né? Tem a Serra do Navio,
né, no Amapá. Mas, pessoal, a área mais importante, sem dúvida, de mineração no Brasil é a área do quadrilátero ferrífero mineiro. Não se esqueça. Lembrando que não é só minério de ferro que o Brasil produz. Manganês, bauxita, cassiterita, ouro, cobre, né? São minerais presentes na estrutura geológica brasileira, muito importante para o nosso mercado de exportação. Beleza, pessoal? Bom, nós vamos encerrar essa aula agora, porque vamos corrigir outras 5 questões na próxima aula envolvendo a geografia de Minas Gerais e do Brasil. Então, um abraço para vocês, até mais, tchau!